Bora falar também sobre Abel Ferreira ameaçando deixar o Palmeiras. Ele tá muito irritado. E esse papo de que Rafael Veiga está à venda e tem um monte de clube interessado. Isso confere. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Rafael Veiga e a especulação de que ele pode ir para qualquer clube do mundo. Arsenal, Chelsea, Fulham, Wolverhampton e times espanhóis e italianos estariam de olho no atleta. Informação que foi solta pelo site Gol. O que eu fiz? Fui checar com o pessoal do Palmeiras. Falei, poxa, o Veiga tá bem, hein? Todo mundo quer o Veiga. E o pessoal do Palmeiras alertou que não houve nenhuma proposta oficial, nem sequer sondagem ao Palmeiras pelo Veiga nas últimas semanas. O Verdão tem convicção de que todo esse enredo tem sido divulgado por André Cury, empresário que representa o Veiga. Importante lembrar que André Cury e Palmeiras andam em rota de colisão, numa queda de braço grande, especialmente depois da saída do Alexandre Matos. Matos e André Cury fizeram vários negócios no Palmeiras, o Veiga, o Gustavo Gomes, entre outros atletas. Desde a saída do Matos, o Palmeiras escanteou André Cury, que tem se sentido incomodado e poderia ter lançado as notícias dos interesses para tentar dar uma causada. O que é certo é que hoje o Veiga é um dos mais valiosos do elenco, com 27 anos de idade. Se não for para a Europa no futuro não muito distante, certamente não terá oportunidades e vai precisar jogar em mercados alternativos, como Japão, Coreia, Arábia Saudita, se quiser de fato deixar o Palmeiras. Verdão, que é dono de 85% dos direitos econômicos, na temporada passada ele fez uma operação com Curitiba, repassando com o Ceviche e adquirindo mais um percentual. Se pintar a proposta, o Palmeiras vai sentar para analisar, mas não o venderá em hipótese alguma por menos de 10 milhões de euros. Veiga é hoje um dos principais ativos do clube, autor de 15 partidas, 5 gols e 6 assistências na temporada de 2023. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Por falar em gol e boa fase, preciso destacar Flaco Lopes, centroavante argentino, contratado pelo Palmeiras no ano passado por quase 50 milhões de reais. 4 gols nos últimos 4 jogos, sendo que ele foi titular em 3 desses jogos. Só para título de comparação, legal destacar que se ele marcou 4 gols nos últimos jogos, isso equivale ao dobro do que ele havia feito nos 19 primeiros jogos com a camisa alviverde. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que venceu em sua estreia no Campeonato Nacional 2-1 contra o Cuiabá com mais dificuldade do que eu imaginava. Gols de Hendrick e Flaco Lopes. Cuiabá chega a empatar. Logo depois o Palmeiras faz 1-0, o Abel Ferreira é expulso. Na sequência, o Cuiabá empata em 1 e o gol da vitória do Palmeiras sai no segundo tempo por 2-1. E é justamente a expulsão do Abel que rendeu mais barulho. Foi a 7ª vez que o técnico português recebeu cartão vermelho desde que foi contratado pelo Palmeiras no final do ano de 2020. São ainda quase 40 cartões amarelos. Um aproveitamento ou uma estatística extremamente ruim para o técnico português, que se mostrou muito incomodado na saída do jogo, na entrevista coletiva pós-partida. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou muito triste, isso me tira a vontade de ser treinador, me tira a vontade de estar aqui. O Abel deixou bem claro que a continuar desse jeito ele pode pegar as coisinhas dele e ir embora. Acho que não passa de um grande desabafo, certamente não vai se mandar por conta de cartões vermelhos. Como é que ele paga uma multa rescisória acima de 65 milhões de reais? Não imagino que o torcedor do Palmeiras tenha motivo para estar preocupado com essa ameaça. O Abel ainda completou, abre aspas, o árbitro deve ter me confundido, porque eu não ofendi ninguém. Estou curioso para ver o que ele vai colocar na súmula, eu apenas protestei. O que eu fiz? Abri antes de gravar o vídeo a súmula do Paulo César Zanovelli, que é árbitro FIFA de Minas Gerais. E ele justificou o cartão amarelo, porque o Abel desaprovou com palavras e gestos uma decisão dele, e o cartão vermelho direto por sair da sua área técnica e ir em direção ao árbitro assistente, gesticulando aos gritos e com as seguintes palavras, abre aspas, que arbitragem de M3 pontinhos, fecha aspas. Então tá aí o Abel dizendo que não fez nada, o árbitro relatando na súmula que o Abel xingou o árbitro assistente, o que justificaria o 7º cartão vermelho de Abel sob o comando alviverde.
Se tem uma das coisas que ainda precisam ser ajustadas sob o comando do Abel no Palmeiras, é o comportamento dele na beira do campo. Algo inaceitável, tantas expulsões. Aldenísia Maia, tia Leila acorda, Matias Rojas livre, mercado quer um 10 badalado, dinheiro de pinga. Não é caro não, tá? Não é barato, né? Não é barato, mas para contratar o Matias Rojas você vai precisar gastar mais ou menos 2 milhões e meio de dólares. 2,5 de dólares, a gente está falando de 11 milhões de reais por ano, tá? Dá para contratá-lo por 1 milhão de reais por mês. Não é barato, mas também não é aquela coisa absurda, não é aquela coisa impagável. E o Palmeiras tem condição financeira de fazer um investimento desse tamanho, não tenho a menor dúvida, tá? Boa noite, Nicola. Saudações palestrinas. O Palmeiras venceu mais uma. Só destacar expulsão, a 7ª expulsão do Abel Ferreira desde que foi contratado, tá? É bastante coisa, né? O Lucas quer saber sobre Rojas no São Paulo. Não vai rolar. Eu vi que o Thiago Fernandes chegou a contar que ele foi oferecido ao São Paulo, ao Palmeiras e ao Corinthians. Ainda estou esperando respostas do Palmeiras e do Corinthians, mas posso assegurar para vocês que não foi oferecido para o São Paulo, embora o São Paulo tenha acesso aos números. Não sei como é que se dá isso. Mas é importante contar que o São Paulo descarta a possibilidade de contratação do Rojas por não ter dinheiro. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola desse domingo, sim, tem live também aos domingos, foi sobre o futuro de Matias Rojas. Tudo porque o site Gol informou ao longo do fim de semana que o meia paraguaio do Racing, ele está de saída de lá, foi oferecido para Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O que eu fiz? Entrei em contato com dirigentes dos 3 clubes. Um deles tem todas as informações sobre o futuro do atleta. Esse dirigente contou que o Rojas quer 2 milhões e meio de dólares por temporada livres de impostos. O valor inclui salários, direitos de imagem, luvas e também a comissão do seu empresário. Trazendo para nossa moeda, dividindo por 12, dá para dizer que ele quer mais ou menos 1 milhão de reais livres. Com toda a tributação, o custo para o clube que o contratar vai ficar em mais ou menos 1.400.000 reais por mês, valor bastante salgado. O São Paulo descartou por completo a chegada do Matias Rojas. Isso vale para agora. Afinal de contas, a janela para atletas do exterior está fechada e também para metade do ano o São Paulo entende que não tem condição financeira de fechar com esse tipo de jogador. No Palmeiras, a informação que eu recebi é de que Rojas nunca nem sequer foi especulado ou cogitado. Também podemos riscar do mapa. Sobre o Corinthians, Timão busca um meia, entende que há necessidade de encontrar um substituto para o Renato Augusto, mas o nome do Matias Rojas não foi debatido de forma mais séria, mais forte. Como o Corinthians não pode contratá-lo nessa janela, esse assunto vai ficar por um pouquinho mais para frente. Não há proposta, não há sondagem, nem início de conversa. Se o Corinthians entender em algumas semanas que pode valer a pena, aí depois eu trago novidades para vocês.